E aí, galerinha, hoje deu tempo acordar cedo e fazer um vídeo do Diário da Mediunidade para vocês. Então, uma palma e meia aqui pro perfil. Então, pessoal, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive relacionada à mediunidade de psicometria, que é a possibilidade que o médium tem de captar informações da vida de outras pessoas através do contato interpessoal ou contato com algum objeto, com algum utensílio de uso diário. Essa experiência ela também está vinculada a um paciente que eu tive quando trabalhava em outra cidade, já na área da saúde. Esse paciente, para onde quer que ele fosse, ele se deslocava de joelhos. Ele trazia uma deformidade entre o joelho e o pé, que trazia um desalinhamento ósseo muito grave e uma fragilidade nessas estruturas. E se ele se colocasse em pé, com certeza haveria fratura de tíbia, trazendo muita dor e mais deformidade. É claro que ele tinha uma proteção a nível do joelho que já estava calejado, que lhe permitia deambular, ou seja, andar em diferentes terrenos, sejam eles acidentados ou não. Eu já estava me preparando para sair quando ele chegou com relativo atraso. A nossa secretária fez a ficha do atendimento e ele entrou para ser atendido. Até aí tudo bem. O problema começou a ocorrer quando eu peguei em um dos membros inferiores deste paciente. Porque aí eu estabeleci a conexão energética e passei a ver psicometricamente a sua vida pregressa, a sua vida passada. Eu comecei a ver esta criatura em outras vidas, pois ele estava em outro corpo. Era um homem já idoso, muito forte, muito musculoso, rodeado de pessoas, cerca de 20 a 25 pessoas. E ao mesmo tempo eu escutava a voz de Rui Cantinzani me dizendo: aí é esse paciente, olha para este homem, perceba esta cena. Essas pessoas são dependentes dele, são filhos, a esposa, a sogra, os sobrinhos, os primos, os irmãos, todos que estão nessa casa dependem financeiramente deste homem. Ele é muito prepotente. E a cena começou a mudar. De repente eu ouvi um estampido e a porta foi abaixo. Cerca de 30 a 40 homens entraram nessa residência de uma só vez. Eu não consegui captar se tratavam de mercenários que atuavam fora do Brasil ou então de cangaceiros. Mas a deduzir pelo estilo da casa grande, casa de fazenda, daquela época patriarcal, colonial, eu cheguei a concluir em certo momento que aquela história estava se passando no interior aqui do Nordeste. Esses homens entraram, ameaçaram mulheres, crianças, idosos, inclusive com extrema violência, e furtaram todos os utensílios de valores da casa. Comeram, se divertiram, beberam, fazendo a família de refém. Já no final da minha percepção mediúnica, nós chegamos na parte mais tensa. Foi quando o chefe destes homens chegou até o chefe de família e determinou o seguinte: agora ajoelhe-se diante de mim e eu pouparei a sua família inteira. Você acredita que este senhor, que estava em outro corpo, decidiu não se ajoelhar? E ainda rebateu: eu não nasci para me ajoelhar diante de homem nenhum. Se você quiser, mate todos, inclusive a mim, mas eu não vou me ajoelhar. Então o cara lá não contou conversa. Deu ordens aos seus jagunços e eles abriram fogo dentro da casa. Eu coloquei as mãos nos ouvidos, porque os estalidos eram tão grandes que causavam um aperto no meu juízo, juntamente com as consequências energéticas da cena. Todos foram vitimizados. E o final dessa percepção psicométrica
foi ver o pai de família no chão, de olhos abertos, pensando em Deus e pensando que poderia ter evitado essa chacina se tivesse se ajoelhado. Eu voltei à realidade quase que imediatamente. Olhei para o relógio. Haviam se passados apenas 1 ou 2 minutos, porque é assim que ocorre com a mediunidade. Uma percepção muito profunda em um curto período de tempo. E aí eu comecei também a ouvir Rui Cantinzani falando pausadamente em meus ouvidos. Anderson, quando este paciente que está à sua frente saiu do corpo em outras existências, ele entrou num processo de culpa muito grande. A consciência dele pesava muito e ele pediu para vir em uma nova experiência física, portando essa deformidade anatômica que limitaria as suas funções e que faria com que ele andasse de joelho durante toda a sua vida. E concluiu: não foi Deus que estabeleceu para este homem essa deformidade, e sim a sua própria consciência diante do orgulho, da prepotência e da vaidade que ostentava. Isso mostra que Deus não é responsável pelos castigos e pelas penas eternas, mas tão somente nós outros que estabelecemos o nosso futuro através das escolhas do nosso presente. Eu permiti que você passasse por esta experiência psicométrica para ganhar mais experiência na sua tarefa mediúnica e na divulgação doutrinária, para que ela servisse de exemplo para você e para as pessoas que lhe ouvem. Quando Rui Cantinzani terminou de falar, eu notei que o paciente estava diante de mim, que ele já estava esperando o próximo exercício e que eu estava naquela condição que os médiuns às vezes ficam, fora do ar, fora do mundo. Eu tive aquele choque de realidade novamente e comecei a estabelecer o próximo exercício da fisioterapia, de sua reabilitação, como se nada tivesse acontecido.